Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem e vamos continuar nossa matéria falando sobre a questão da globalização e seus aspectos no dia a dia. Por exemplo, a globalização é um termo elaborado na década de 80 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional. E, de acordo com o avanço do transporte e da comunicação, com a entrada no início da década de 90 da internet em tempo real, alguns autores preferem utilizar um outro termo chamado mundialização. Os avanços realizados no sistema de comunicação e transporte foram responsáveis por essa globalização que hoje é atual, integra todos. E você tem um termo chamado de aldeia global. O termo de aldeia faz uma referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, e o que remete à ideia que a integração mundial no meio técnico e informacional tornou o planeta metaforicamente menor. Isso quer dizer o seguinte, rapaz, que você pode ter uma informação e uma pessoa que está num país chamado Timor-Leste, que fica na Ásia, e lá se fala o português nesse país, ele vai interagir de repente com a informação que você tem. Então, a internet hoje, pessoal, ela é uma questão atual. Nós estamos vendo aí a pandemia a nível mundial. Nós estamos vendo a situação do país, do Brasil, institucional, uma reunião gravada o que ocasionou. Nós temos também a questão da violência, questão militar dos países que disseminam ódio com outros países. Isso aí ocorre em tempo real. Tudo bem, pessoal? Aí eu botei aqui um exemplo do que é essa questão global. Hoje, dentro da casa de vocês, está tão banal a utilização do recurso da internet, que você fala bom dia no celular com outra pessoa, bom dia, e a pessoa está dentro da sua casa. E você não tem nem o cuidado de falar com a pessoa. Você vai lá pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Insta, você fala bom dia e a pessoa responde. A gente vai falar agora de aspectos positivos e negativos da globalização. Uma das características da globalização é o fato que ela se manifesta nos mais diversos campos que sustentam e compõem a nossa sociedade. Por exemplo, a cultura, o espaço geográfico que sofre ações, sofre transformações, a educação que ela evolui, ela é dividida em campos. Hoje a política ela se modifica, ela comete erros, ela hoje está bem, amanhã está mal. Os direitos humanos e a saúde hoje, que é o grande exemplo da pandemia do coronavírus ou da Covid-19, onde todos os países estão lutando bravamente. Às vezes tem países que a estrutura de saúde é precária, por exemplo, o Brasil, mas temos pessoas que estão fazendo da tripa coração para salvar vidas, principalmente também na parte da economia. O que está acontecendo no Brasil devido
a situação do coronavírus, o governo está auxiliando essas pessoas que autônomas ou trabalham no comércio que tiveram que fechar e estão recebendo uma ajuda financeira do governo. Mas não sabemos até quando. Esperamos que isso passe. Também temos a prática da cultura chinesa, que é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando temos a manifestação de tradições africanas revividas no Brasil. Pessoal, quando a gente fala da cultura, da nossa cultura, temos que ter na nossa cabeça que o Brasil foi formado através de 3 grupos étnicos: os europeus, os indígenas e os africanos. Nós temos culturas desses três movimentos étnicos e temos um convívio muito bom. Temos no Brasil ainda situações religiosas, situações de racismo, que isso não era para acontecer, mas existe, e esperamos que isso modifique ainda mais no decorrer dos anos. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias. Hoje, pessoal, se você for falar, se você for uma rede social, se preocupe no que você vai falar. Porque às vezes você, em palavras, você pode escrever alguma coisa que ofende a determinada pessoa que você está falando. E cuidado que hoje você tem a questão do crime digital. No Brasil hoje existe regulamentações sobre o crime digital. Nós não vimos essa semana que está começando, a semana passada, um grupo de alunos que ofendeu a honra e a moral de uma menina, chamando ela de apelidos de baixo calão, sobre o racismo, sobre a cor de pele. Isso não pode existir, pessoal. Isso é covardia. Eu creio que de repente eu não possa não concordar com a sua opinião ou a opinião de outros, mas eu tenho que respeitar. Como eu também acho que muitas pessoas de repente não vão aceitar meu posicionamento, mas eu tenho que respeitar, pessoal. Vamos ter cuidado com isso, tá bom, galera? Vamos continuar. Isso são as questões da globalização, tá bom? Agora, na segunda parte, nós vamos analisar as questões dentro do mercado econômico, dentro da conjuntura internacional. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. A conjuntura internacional se desenvolve num contexto de declínio do sistema capitalista. Eu não sei se eu vou me fazer entender. O capitalismo é um sistema econômico que ele visa somente o lucro. Ele tem características que ele impõe sobre as pessoas. E é a antítese da prosperidade vivida nas primeiras décadas do pós-guerra e a expressão do esgotamento do padrão de acumulação de capital proveniente deste período. Olha só, no início do século XX, o mundo passou por uma guerra que foi chamada de Primeira Guerra Mundial, que ela durou de 1914 a 1918. E também passou por uma crise muito forte em 29, quando você tem a queda da Bolsa de Valores de Nova York.
E isso vai levar a uma quebradeira geral no mundo. Muitas pessoas que tinham dinheiro investido nessa época até se mataram, porque a crise foi tão intensa que muitos grupos da época faliram. O que acontece hoje também nessa pandemia. Não trabalha, não ganha dinheiro e passa por dificuldades. Por exemplo, configura-se uma situação crítica caracterizada por taxa de crescimentos econômicos declinantes e elevados níveis de desemprego em quase todos os países onde predomina a economia de mercado. Turma, entenda uma coisa. Quanto mais o banqueiro ganha dinheiro com juros, quanto mais a empresa ganha dinheiro, ela não está preocupada com o funcionário, ela quer que o funcionário gere lucro para a empresa. Se você tem uma crise econômica substancial, para a empresa é conveniente chegar o Zé das Couve, não quero mais seus trabalhos, teu trabalho. Estou pedindo para você vá no departamento pessoal, acerta a sua vida lá e vai embora. Para a empresa, ó, show de bola. Mas imagina a pessoa que só tem aquele trabalho e ela perde o emprego. Às vezes uma pessoa com uma certa idade. No Brasil, o trabalhador de 50 anos é considerado um trabalhador fora do mercado de trabalho. Existem países que eles preferem a experiência de um funcionário para que ele possa ensinar o trabalho, a aprendizagem a essa pessoa. Aqui no Brasil é o contrário. O cara é experiente, é melhor colocar uma pessoa nova e mandar o experiente embora. A crise econômica, que não deve ser confundida com as perturbações cíclicas do sistema provocado pela superprodução, que vem acelerando o processo de centralização e globalização do capital, traduzido principalmente pela onda de aquisições e incorporações e megafusões de empresas. Pessoal, quando você vê hoje, vou dar um exemplo aqui na área esportiva. Nós estamos vendo hoje, daqui a transação já foi feita, a fusão da Fox Sport com a ESPN Brasil. Vão fazer uma fusão e vai virar uma empresa única. Agora não sei quem manterá o nome, mas isso é devido ao quê? A esse fator de crise. De repente uma empresa, a outra vai fazer a fusão e ela assume todas as partes do capital financeiro da empresa. Às vezes outra empresa tem dinheiro, pessoal. Então fica mais fácil. Por exemplo, no cenário atual, que caracterizamos de globalização, a globalização ela afeta tanto a economia, a parte financeira e comercial de empresas e de pessoas. E dentro desse sistema sombrio, temos também alguns organismos internacionais que se aproveitam da desgraça alheia, da crise, para tentar ajudar, mas de uma forma, às vezes, desesperadora. Por exemplo, com essa crise da pandemia, às vezes no mercado, galera, você tem uma garrafa d'água que custava R$1,20, R$1,30, hoje está custando R$2,50. Você tem, às vezes, a questão do aproveitamento da crise. Se aproveita para ganhar o quê? Dinheiro. Por exemplo, tem alguns exemplos aqui de organismos
internacionais, o FMI, o Banco Mundial e a OMC, Organização Mundial do Comércio, que tem toda a base na ideologia neoliberal. O que é a ideologia neoliberal? Quer dizer o seguinte, galera, que eu, como Estado, tenho que me livrar das gorduras das empresas que eu tenho que manter, empresas públicas, e entregar a iniciativa privada. É o que vai acontecer, ia acontecer no Brasil, mas com a questão da pandemia, isso não aconteceu. Não sei se vai se realizar esta situação, que era privatizações das empresas públicas, como a Petrobras, o Banco do Brasil, os Correios, a Eletrobras, a Eletronuclear, seriam entregues à iniciativa privada. Será que é bom? Será que é ruim? Na minha opinião, eu não venderia uma empresa pública que dá retorno ao governo. Mas querem vender. Seria o quê? Seria um processo que uma empresa transnacional privada, ela vai gerir a parte pública, a parte que é do governo. Vai haver uma inversão. A parte majoritária passa para essa empresa particular e o governo vai pegar a parte menor da gerência das empresas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu em 1996, quando se privatizou algumas empresas públicas. Se privatizou a CSN, que fica em Volta Redonda, a Vale do Rio Doce, que fica em Minas Gerais, e o sistema Telebrás, que era o sistema o quê? De telecomunicações. Alguns deles melhoraram, mas temos esses problemas. Quais são as grandes mazelas do neoliberalismo? Estão aí. Redução de salário. Vai haver um aumento significativo da jornada de trabalho. Os direitos dos trabalhadores são mexidos através de convenções e acordos coletivos. O aumento do tempo de serviço para se aposentar. Hoje, para homens, 40 anos, para mulheres, 35 anos. Se você entrar no serviço hoje com 30 anos, você mulher, você vai se aposentar 30 mais 35 com 65 anos. O homem, se entrar com 40 no serviço, vai se aposentar com 80. Isso se conseguir se aposentar. Então, a globalização, ela ocasiona problemas, como o desemprego, o trabalho precário, os contratos temporários e o aumento da informalidade. A pessoa que trabalha por conta própria e não paga os seus direitos sindicais. Isso vem acontecendo com muita firmeza no Brasil. Tudo bem? O neoliberalismo surge forte na década de 80, quando as empresas queriam dominar a parte do que eu posso falar, do capital de giro das empresas, do dinheiro. Só que você tem um aumento de lucros, é aquela questão, enquanto uns ganham dinheiro, outros são enganados, sofrem com falta de investimentos. Em tese, o aumento dos lucros resultaria na recomposição dos níveis de investimento
e viabilizaria a inauguração de um novo padrão de uma fase do crescimento do capitalismo, onde quanto mais você for rico, você deita e rola. E quanto mais pobre, você não sai do lugar. Essa que é a grande questão. Enquanto uma minoria domina o mercado, ficam ricos. Nós vemos no Brasil, especialmente empresas pequenas, quebrando. E o glorioso ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, amigo do homem, falando que não temos que ajudar a empresa pequena porque ela tem que quebrar. Não sou eu que estou falando. Foi ele que falou na reunião. Não fiquem chateados comigo. As economias nacionais, a globalização, são diferenciados e dependem da grande medida de opções políticas e força do setor popular e uma parte que vai defender o neoliberalismo. Eu, com todo respeito, acredito que nenhuma pessoa vai defender que eu trabalhe no Banco do Brasil, sou funcionário público e o banco seja privatizado. Eu acho que você está jogando o seu trabalho no lixo. Mas cada um com o seu pensamento, tudo bem? Você tem também a questão dos sindicatos que vão funcionar como mediadores dessas mudanças trabalhistas. Eles vão tentar minimizar essas questões de política, tentar criar situações que não prejudiquem os funcionários. Mas isso é muito complicado, pessoal, porque muitas das vezes a empresa ela não oferece aquela coisa maravilhosa do salário, aumento. Ela quer fazer uma coisa que evite demissões em massa. Então ela consegue acertar aqui, aparar as arestas de um lugar, só que a tendência, muitas das vezes, a empresa não quer saber, demite e paga os seus honorários. Por exemplo, quando a questão da globalização vem se processando, essas lutas elas vão começar a ser surreais. Porque o dono da empresa não está nem preocupado com um funcionário que trabalha há 25 anos, 30 anos na empresa, porque ele vai pagar. Mas ele está nem preocupado com essa situação. Você tem também greves, você tem trabalhadores como franceses e belgas que estão tentando brigar até para arcar os custos para poder trabalhar. Imagina, você paga para trabalhar mais ou menos o que aconteceu no início do ano nos hospitais do Rio, onde você tinha as OS, que eram organizações de saúde, que não repassavam o dinheiro para os funcionários, paramédicos, enfermeiros, maqueiros. Imagina, você não ter dinheiro para passagem, não ter dinheiro para pagar suas contas, você não tem o dinheiro para quê? Para arcar com seus compromissos. E muitas das vezes você fica desprotegido, porque às vezes o contrato de trabalho é temporário e você não tem garantias trabalhistas. Isso é muito complicado, pessoal. Isso prejudica seriamente o contrato. Você tem também algumas tendências da globalização. Por exemplo, a hegemonia do capital financeiro. Hoje, as duas moedas mais evidentes são o euro e o dólar. Hoje, eu nunca esperava que o dólar
o dólar e o euro ultrapassasse no Brasil R$ 5. Hoje um euro é quase 7, o dólar é 6. Isso pode trazer consequências negativas ao mercado internacional. Você tem também um volume crescente de capital acumulado fora do país. Por exemplo, a empresa americana, ela vai investir no Brasil com o dinheiro dela. E na hora do investimento, ela não vai investir em real, ela vai investir em dólar, para tirar o quê? O prejuízo. Tranquilo, pessoal? Espero que eu tenha me feito de entendido com vocês. Fico feliz. Espero que vocês tenham um bom dia. Dentro de instantes, eu estarei enviando os exercícios com parte teórica e parte de exercícios. E espero que o resultado seja enviado no privado para mim. E fico aqui no aguardo. Tá bom, galera? Fui!